Olá pessoal, eu sou Franca Thaís, do canal História da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para acessar no conteúdo a plataforma do YouTube. E não só isso, né? Quem gostou, quem gostar do vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilhe, mande sua sugestão, suas críticas, like, dislike, tudo é bem aceito aqui, tá? Hoje eu vou falar do livro Vigiar e Punir, né? Vigiar e Punir, de Michel Foucault, né? Um autor muito famoso, um francês muito famoso, um filósofo muito famoso. Ele publicou esse livro em 1975, não é? Já tá, essa aqui é a 38ª edição, não é? Ele é um dos livros mais famosos. Ele escreveu Elogio à Loucura, A Microfísica do Poder, dentre outros livros, não é? E eu vou detalhar um pouco o Vigiar e Punir, tá? Eu tive que fazer algumas anotações, porque senão não daria para falar sobre, porque é um excesso muito grande de informações, não é? Então o livro é dividido em 4 capítulos, não é? Suplícios, punições, disciplina e prisão, tá? Então o que é o suplício? O suplício vai perdurar no período do absolutismo, né, onde o rei é dono de tudo que pertence ao seu reino, inclusive dos corpos, não é? Então o suplício é uma forma de punir o criminoso, né? E como ele é punido? Muitas vezes ele nem é criminoso, não é? Ele é torturado de uma forma tão vil, né, tão grande, tão dolorosa, que ele às vezes acaba confessando um crime que ele não cometeu e depois de confessar ele é assassinado, né? Um exemplo disso é o filme Coração Valente, né? No final do filme, Mel Gibson, ele tá lá, ele confessa que ele traiu o rei, e na verdade ele está querendo a independência da Escócia, né? Ele é torturado, né? Ele não confessa o crime, mas mesmo assim ele é assassinado, né? Tem um outro exemplo, naquela série Os Vikings, né? Onde o filho do rei manda cortar a orelha da princesa por ela ter traído ele, não é? Então esses suplícios, eles começam a perder, o povo começa a se voltar contra o rei, a se voltar contra esse tipo de punição, porque era muito doloroso, era muito sofrimento e às vezes acabava em revolta em favor do preso, tá? E aí no século XVII começa a desaparecer o suplício e no século XIX ele finalmente ele some, né? E começa o início das prisões, tá? E qual o objetivo das prisões? O que Michel Foucault vai dizer em relação às prisões, né? As prisões, a prisão, primeiro ela prende, ela não mata mais o condenado, ela prende a alma do ser humano. O ser humano está preso na alma, tá? Eu não posso dizer aqui que eu sou contra a prisão, né? Mas a maioria dos crimes são políticos, tá? Com exceção de latrocínio, estupro, não feminicídio, não pedofilia, né? Esses crimes que atentam contra a vida e atentam contra a mulher, né? A fragilidade feminina, né? Para mim são os crimes maiores, né? Os outros são crimes políticos, tá? E aí no decorrer a gente vai tentar entender o porquê, tá? Então, a prisão da alma e mais não do corpo. Com o objetivo da prisão, a princípio, é adestrar, é disciplinar o ser humano. O ser humano tem que se tornar disciplinado, adestrado, como ele é já desde o princípio na escola, né? Foucault vai fazer uma analogia em relação à escola. Ele é punido se ele faz alguma coisa na escola com o objetivo, né, de ter disciplina. Não é para aprender. A disciplina é para aprender a ser submisso. Submisso quando crescer às ordens do Estado, né, ou às ordens do poder burguês, tá? Do poder burguês que exerce o poder através do diplomamento acadêmico, tá? É, crime contra, crime contra a vida ou contra a propriedade, né? É o estabelecimento do princípio da prisão, é o crime contra a vida ou a propriedade. A propriedade é o quê? Né? A propriedade é uma coisa particular. Então a propriedade pode ser, você furtou um chiclete, você furtou um chocolate, você furtou, né, propriedade de alguém, você tem que ser preso, né?
você furtou um pão porque estava com fome, né? Inclusive tem um filme lá, Os Miseráveis, Jean Valjean, ele rouba um pão e vai ser preso durante 20 anos, né? Na França, da época, logo depois da Revolução Francesa, né? Por causa de um pão ele vai ser preso durante 20 anos. Tá? Então, contra a propriedade e contra a vida. Contra a vida é o mais crítico aí. Contra a propriedade, nem tanto. Por quê? Porque é uma certa forma de se manter a população, né, vigiada, não é? E submissa e passar fome sem dignidade nenhuma, não tendo direito, inclusive, de exercer o direito biológico de comer, né, sob pena de ser presa, ser punida, ser mandada para a prisão, tá? A princípio, a prisão é calabouço, né, vai ser colocada abaixo da terra, né, e logo depois ela surge como um sistema panóptico, né? Eu vou explicar já já o que é panoptismo para Michel Foucault, tá? As penas são individuais, não é? Tem que se provar, né, o que aconteceu ou não, o crime se aconteceu ou não, mas muitas vezes, né, quem geralmente paga o crime é aquele que tem um corpo jurídico muito menor do que o aparato jurídico do Estado, cujo Foucault fala. O Estado, ele vem há muito tempo, né, crescendo, aumentando o aparato jurídico, né, para poder punir, né? Então, o pobre, por exemplo, ele vai ter um advogado de defesa, muitas vezes não muito interessado em fazer a defesa, não é? Enquanto o rico tem, às vezes, um aparato maior do que o do Estado, não é? E consegue se livrar de qualquer crime que tenha cometido, tá? É uma das questões de Foucault também. Então, é uma forma de manter, né, a sociedade, né, pacífica e aceitando todos os sofrimentos que são impostos a ela. A disciplina, né? A disciplina é a terceira parte do Foucault, a terceira parte da disciplina, ele está dizendo que a disciplina ela começa desde a escola, né? A criança já é disciplinada, mas, como eu falei, não com o objetivo de aprender, com o objetivo de se submeter. Se submeter a quê? À ordem dominante, ao status quo dominante, tá? Ele faz algumas analogias, por exemplo, né, a escola parece um presídio, porque cela, sala, né, aquela campainha que tem no presídio, tem uma campainha na escola, né, grade curricular, né, em relação à grade, né, da prisão, né, tanto que depois vai se mudar de grade para matriz curricular, depois dessa obra de Foucault, vai haver algumas mudanças aí para poder tentar se dissociar. Mas é uma imposição da ordem burguesa, uma educação de pouca qualidade, né, com um objetivo de criar uma população servil para não reclamar, para não criticar e para não ter empoderamento crítico e reflexivo, tá? O panoptismo, o que é o panoptismo para Foucault? O panoptismo, né, é um sistema criado onde, por exemplo, dentro da penitenciária, existem as torres de vigilância, não é? Às vezes existe só uma torre, não é? Que o preso não está vendo quem está lá, mas quem está lá está vendo o preso. Então ele se sente autovigiado. E isso cria, né, um ambiente também dentro da sociedade, né, que você sabe que não está sendo vigiado, mas tem o medo de estar sendo vigiado. Por quê? Porque a mão invisível do Estado, ela está sempre ali do seu lado, né, te vigiando para qualquer tipo de deslize que você possa vir a ter, né? Então, o panoptismo, ele ajuda a controlar, né, a sociedade para a sociedade ser obediente e submissa, tá? E, por fim, né, Foucault vai dizer que geralmente o delinquente, né, que quando se transforma em prisão, punição do corpo, né, a prisão do corpo que prende a alma, não é? Geralmente se dá sobre o delinquente mais pobre, e nos dias de hoje se mostra isso. Se você vai ver um Brasil Urgente ou um Cidade Alerta, você vai mostrar pessoas pobres, não é? Sendo punidas,
não é, por crimes que, por exemplo, crime político. O cara roubou porque está com fome. Se o Estado desse o que a Constituição manda, né, talvez ele não estivesse roubando porque não estaria com fome. Né? Ou ele roubou para sustentar a comida do filho. Se o Estado desse o que está na Constituição, talvez ele não estivesse roubando para dar comida do filho, então ele é um preso político. Por quê? Porque o Estado primeiro é o criminoso e que obrigou ele a ser criminoso também. E a gente está vendo hoje, né, essa ajuda de R$ 600, que não chega nunca pelo governo federal, não é? Que obriga as pessoas a ficarem desesperadas e que pode levar a convulsões sociais. Por quê? Porque o Estado é o ente que tem que aparar as pessoas. Por quê? Porque é as pessoas que pagam os impostos, tá? Então esse é um resumo da obra de Michel Foucault, Vigiar e Punir, né? Ele já vinha denunciando desde os anos 70 o aparelhamento do Estado, né, na máquina de punir para poder manter a população mais pobre sob domínio, sob controle, né, e com medo da punição, do castigo, né, e da perda da liberdade. Ok? Essa foi a minha participação e até a próxima.